Ok. Então, hoje a gente vai ver um assunto que é sobre o ajuste de curvas, né? Método dos ajustes de curvas. Então, olha só. O ajuste de curvas, eu vou só tirar minha câmera aqui, gente, porque aí na internet fica melhorzinha também. Vocês continuam vendo o que eu estou compartilhando? Sim. Sim, né? Sim, Então tá jóia. Então, olha só. O que nós vamos ver, né, é o nosso quarto assunto, que é sobre o ajuste de curvas. E é um assunto bem simples, mas ele é bem interessante e importante para nós que trabalhamos com métodos de aproximação numérica e com análise de dados, não é? Então, na verdade, eu já venho falando isso com vocês desde o início, que o que a gente faz em métodos numéricos são trabalhar com determinados valores que são aproximações, né? E esses dados, normalmente, eles são dados empíricos. Ou seja, a gente dá a entrada desses dados, né, através de uma variável x. Nós não sabemos o que é processado aqui dentro e ele nos devolve com uma variável de resposta y. Porém, a gente não conhece essa função, normalmente é assim. Então, uma coisa um assunto que nós acabamos de ver, né, que foi o assunto da interpolação, a gente conseguiu estimar, né, exatamente o que está sendo feito aqui dentro. A gente consegue, através de um polinômio interpolador, entender um pouco melhor, né, ou conseguir um polinômio, né, aquele p de x, que aproxima daquilo que está sendo feito aqui dentro, né? Agora, no caso do polinômio interpolador, a gente consegue fazer, na verdade, é uma aproximação, só que a gente não sabe dizer como que esses dados eles foram tratados, né? Tratados não, desculpa. Como que esses dados estão comportando? Ou a gente não consegue saber qual que é o comportamento desses dados. Nós temos lá para o polinômio interpolador a variável x, então a variável de resposta y, e com valor de x e valor de y, a gente simplesmente cria um polinômio interpolador para aqueles valores que foram dados, que foram passados para a gente. Só que no ajuste de curvas, o que nós queremos fazer é verificar qual que é a relação entre esses valores. Tá certo? A gente quer verificar de um modo geral, para todos aqueles valores de x e de y, qual que é o comportamento deles? Eles seguem uma distribuição, algum tipo de distribuição, né? Esses dados, eles estão, teoricamente, eles estão bem distribuídos entre si. Há uma lógica, né, nessa distribuição desse valor, nos valores desses dados. Então, o ajuste de curva, ele vai nos dizer exatamente isso. Ele vai nos dizer o quanto que esses dados eles estão bem distribuídos entre eles, né? E o quanto que esses dados, por exemplo, eles estão distantes de de um valor de uma média ou de uma mediana, né, para ser mais preciso. Então é isso que a gente vai estudar com o ajuste de curvas, tá certo? O nome meu já diz, né? É o ajuste de curvas. Então, dados esses valores, sejam eles exatamente retas ou sejam eles curvas, a gente quer fazer o ajuste entre eles, né? Para que aqueles dados sigam uma boa distribuição. Então, para isso, ó, nós vamos estudar sobre as relações entre essas variáveis, né? Qual que é a relação que existe entre elas. E aí a gente vai ver a regressão linear simples, né? E depois, a partir do momento que a gente fizer a regressão,
nós vamos verificar qual que foi a qualidade do ajuste que nós fizemos. Depois vem a regressão linear múltipla, que é uma variação dessa regressão linear simples, que está posta aqui. E também nós vamos ver formas alternativas de estimar esses parâmetros que a gente vai estudar para essa regressão, tá certo? E aí, entender também um pouquinho a diferença entre regressão e interpolação. E depois vem alguns estudos de casos, que não necessariamente serão esses aqui, né? Posso passar para vocês outro tipo de estudo de casos aí, ok? Então, olha só. Primeira coisa, a relação entre as variáveis. O que nós queremos verificar aqui é o quê? É relacionar por meio de um modelo matemático, tá certo? Uma determinada variável dependente, uma variável de resposta, com um determinado conjunto de variáveis independentes. Nada mais é do que o que eu acabei de explicar. Dado um valor de x, ele processa aquilo ali e sai um y. Então, nós queremos verificar qual que é a relação entre o valor de x com o valor de y. Entendam que é diferente do nosso polinômio interpolador, nosso p de x. Que ele quis dizer, no polinômio interpolador, a gente quis estimar uma função para esse processamento que é feito aqui dentro, que nós chamamos de caixa preta, né? Ele é muito conhecido como caixa preta, que é aquilo que entra e ele dá uma resposta sem a gente saber que tipo de função que representa aquilo que está lá, tá certo? Diferentemente das determinísticas. Uma função determinística, a gente dá uma entrada com valor de x, nós sabemos exatamente o que está sendo feito para dar aquela variável de resposta, ou seja, ele é determinístico. E o nosso caso são sempre empíricos, né? Então, ó, para ter controle, nós vamos determinar algum parâmetro, né? Ou fazer algumas previsões de comportamento para essas variáveis de resposta, que são as variáveis y, né? Bom, esses nossos dados, eles estão sujeitos a variações de leitura de uma única variável. Primeiro nós estamos trabalhando com métodos simples, né? Essas variações, elas podem ocorrer por diversos motivos, né? Por N motivos. Um deles pode ser por conta do erro na hora de fazer os experimentos. Aí esse erro, ele pode ser, por exemplo, o erro na leitura do equipamento que a gente está utilizando, né? Aquele equipamento, ele pode não estar bem calibrado para a gente fazer aquela medição, para fazer aquela leitura, e em função disso, o nosso experimento, ele pode, nossa tabela de dados, ele pode estar com algum erro, né? Esse erro também, ele pode ser por por alguma intempérie que aconteça durante aquele experimento, que pode de repente também causar algum tipo de erro na nossa análise, né? E aí também o que? As variáveis cujos valores elas alteram durante esse experimento, né? Se houver variação nessas variáveis, provavelmente haverá também variação na variável de resposta, né? Então, ó, os tipos de relações entre as variáveis. Nós temos aqui as variáveis, as relações que são determinísticas, que é o que nos interessa realmente, tá certo? Ela é determinística, ou seja, vamos só pegar um exemplo bem bobinho, bem simples aqui. Imagine que dentro da nossa caixa preta tem a função, sei lá, 3x mais 1. E aqui tem um y. Então, se esse x for 1, ele vai entrar aqui, vai resolver essa coisa. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, vai dar a resposta aqui. Y igual a 4. Se o x for 2, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, x vai ser 7. Se o x for 3, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. O y é 10. É o caso
das relações determinísticas, tá certo? Elas são determinísticas. Depois nós temos as semideterminísticas. As semideterminísticas são aquelas em que, dado uma entrada, daí o equipamento ele faz uma leitura, tá certo? Ele faz uma determinada leitura daquele valor e vai nos devolver um Y, ok? Por exemplo, se a gente vai medir a temperatura de alguma coisa com um termômetro digital, por exemplo, então você passa aquela informação, ele vai processar aquela informação e a gente vai obter o valor da temperatura. Então é uma relação que ela é semideterminística. Nós sabemos que houve, o que foi feito para ele determinar aquela temperatura, tá certo? E essas que são as empíricas, que normalmente são esses testes laboratoriais mesmo, que a gente faz, né? Você pega um determinado resultado, faz alguma análise em cima daquele resultado e obtém uma resposta. Então esses dados empíricos é o que nós chamamos de caixa preta, porque a gente não sabe o que foi feito. A gente não tem a relação entre esses resultados, tá certo? Não tem nada que a priori relacione a variável x com a variável de resposta y. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não tem a relação da variável de resposta, tá certo? Então, nas variáveis determinísticas, né? As variáveis elas são relacionadas entre si por uma lei. Essa lei pode ser uma função, por exemplo, né? Expressa por uma fórmula matemática precisa. Aqui, ó, essa palavra fórmula, ela não está bem colocada aqui, porque nós na matemática nós chamamos isso aqui de um modelo, tá certo? Fórmula é aquilo que a gente estuda na química. Na química tem fórmula, né? Fórmula disso, fórmula da água, fórmula de não sei o que. Lá são fórmulas. Aqui na matemática a gente chama isso de modelo, ok? Então a variável é relacionada entre si por uma lei expressa por modelos matemáticos. E são modelos precisos. Aqui ele usou o termo correto, quando ele disse que, tá vendo? Relacionar por meio de um modelo matemático a variável de resposta. Aqui ele já usou a expressão fórmula, então não foi bem colocado aqui, a meu ver, né? Mas isso é só questão de opinião. Depois tem aqui a variação, nas observações é atribuídas a um determinado erro, né? Um erro de experimento. Isso no caso aqui das determinísticas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Dado uma variável R em reais, né? Se R reais foram investidos durante M meses, a uma taxa de juros J, ao final do prazo V reais, a gente vai querer saber quanto que rendeu aquela coisa. Então essas aqui são as variáveis, ok? Variável R, M, J e V. Então elas estão relacionadas pela expressão da matemática financeira, por esse modelinho que está aqui. E esse é o modelo da matemática financeira, certo? Então basta a gente fazer a substituição, né? A gente pega o valor de R, que ele é dado, o valor de J é dado e o do M também é conhecido. Substitui aquilo ali, faz a nossa conta do nosso modelo e a gente vai obter o valor de V, tá certo? Então qualquer análise além disso aqui, ó, ela é totalmente desnecessária, não precisa. Porque basta a gente aplicar e utilizar isso que está posto aqui, que resolve completamente aquilo que nós queremos, para esse caso específico, né? Bom, as relações semideterminísticas. Teoricamente, ela prescreve uma forma para uma determinada relação entre essas variáveis, né?
Mas os valores particulares, né, desses parâmetros, eles aparecem na relação, mas não os valores. Deixa eu voltar aqui porque eu falei rápido, ficou bem confuso, né? Então a teoria prescreve forma para a relação, a forma para a relação, mas não os valores particulares daqueles parâmetros, né? Então é necessário, nesse caso, realizar experimentos, né, para a gente obter as informações sobre esses parâmetros que foram dados. Tá joia? Então, a precisão ela é limitada, né, através dos instrumentos de medição. As perturbações elas são incontroláveis, né, nesses experimentos. E outros fatores podem introduzir erro nesses dados aí, né? Causam perturbação dessa relação. E aí um caso aqui de um exemplo é a concentração C de uma substância após um determinado tempo, né, em uma reação química de primeira ordem. Então, o que foi dado? Todos nós sabemos que o que está posto aqui é uma função exponencial, né? Isso aqui é exponencial. Daí está o quê? Que C0 é a concentração inicial, K, né, é a constante de velocidade de uma reação específica qualquer. Então essa constante K ela é obtida experimentalmente, através de um determinado experimento. E aí, fazendo essa substituição, a gente vai obter o valor desse C aqui. E a relação empírica, que é o que a gente sempre trabalha com ela, é a relação entre as variáveis que estão envolvidas não são conhecidas, né? A gente não conhece a relação dessas variáveis. A relação é exatamente a nossa caixinha, nossa caixa preta, tá certo? Então nosso trabalho, nosso desafio é determinar um modelo matemático que relacione essas variáveis aí, ok? Bom, uma forma da gente fazer isso é através de gráfico feito com os valores observados, né, dessas variáveis. Ele fornece uma ideia dessa relação entre algumas dessas variáveis. Então essa é uma forma da gente começar a fazer a relação entre elas, né? Porque se a gente faz o gráfico, a partir do gráfico a gente já começa a perceber, por exemplo, se ela é linear, se ela é quadrática, se ela é uma exponencial, se ela é um logarítmico, né? Uma relação logarítmica. Então, a partir do momento que a gente pega os dados e faz um gráfico ali, você já consegue começar a ter alguma informação sobre aqueles dados que estão postos ali, né? Então, um exemplo aqui. Deseja-se conhecer um experimento agrícola para qual a relação entre a população de uma lavoura de feijão e a dosagem de um certo fertilizante, ok? Então, outros fatores influentes como a acidez do solo, a umidade, controle de pragas, né, eles são mantidos constantes aqui para esse caso, ok? Então, o experimento ele consiste em aplicar determinadas dosagens diferentes de fertilizantes nessas áreas distintas, ok? E aí a gente vai fazer o quê? A anotação da produção de feijão em cada uma dessas áreas onde foi aplicado esse produto, né? Então, dosagens diferentes de fertilizantes induzirão a produção de quantidades diferentes. A partir daí é feita essa análise. Então, sobre as relações empíricas, não esperar que a relação obtida siga um modelo matemático,
seja preciso, e dada a complexidade do problema. Obviamente que existem problemas que são ainda mais complexos do que esses, e também problemas que são mais simples. Então isso aí vai depender muito da complexidade do seu problema, né? Isso aí é relativo para esse caso. E ter conhecimento suficiente sobre a relação empírica, ou seja, você tem que ter conhecimento daquilo que você está trabalhando, né? Se você está trabalhando, por exemplo, com algum tipo de cultivo de bactéria, né, um biólogo, alguma coisa assim, ele tem que ter conhecimento daquilo, né? Se é um engenheiro que está fazendo algum tipo de experimento, análise de solo, enfim, ele tem que ter conhecimento sobre aquela questão, né, de geotecnia e assim por diante, tá certo? E aí a gente vai desenvolver a teoria, né, que vai conduzir esse modelo matemático, tá certo? E aqui tem um caso semi-determinístico, mas tá. Pois bem, então isso aí foi só para dar uma recordada com vocês do que são esses métodos determinísticos, semideterminísticos e empíricos, né? Então, para a regressão linear simples, o que nós temos dela é que ela é, primeiramente, a relação mais simples, né, o mais simples possível entre duas variáveis. É um quê? Uma reta. Então, dado um ponto aqui, x1, e um outro ponto aqui, x2, a relação mais simples entre esses... Opa, vou mudar aqui, tá? Vou forçar aí bastante a barra aqui. Então tá aqui. Então, ó, a relação mais simples entre x1 e x2 é essa reta que está aí, né? Então por isso que ela chama aqui de linear, regressão linear simples, que é a forma mais simples da gente relacionar essas duas variáveis. Ok? Aí aqui nós temos o quê? Que a variável independente, x no caso, ela é relacionada com a variável dependente, que é a variável y, tá certo? Por meio de um modelo linear. Aqui tá certinho. Então tá aqui. O que nós temos é exatamente a equação de uma reta, né? Onde B1 aqui é o coeficiente angular e esse B0 é o coeficiente linear, certo? E o x é a nossa variável independente e o y é a nossa variável de resposta. Pois bem, então, ó, primeira coisa, a gente vai fazer o esboço desses dados em um gráfico, né, de coordenadas cartesianas. Agora, esse gráfico ele tem um nome, que ele é chamado de diagrama de dispersão, tá certo? Então, o gráfico que a gente vai usar, ele é chamado de diagrama de dispersão. E esse gráfico é muito simples, porque a única coisa que a gente faz nesse gráfico, nesse diagrama de dispersão, é simplesmente colocar esses pontos aí. Então, os pontos que foram dados, né? Aí esse diagrama, ele vai mostrar a natureza dessa relação, tá certo? Entre essas duas variáveis x e y. Então, ó, por exemplo, vamos pegar esse caso aqui, esse exemplo, variáveis x e variáveis y. Então aqui estão os valores de x, os valores de y, são dados empíricos. Dado o valor de x, se eu perguntar para vocês, x é igual a 0,3 e y é 1,8. O que foi feito para sair de x e chegar em y? Não sei. Tá certo? Da mesma forma, 2,7, o x e o y foi 1,9. O que foi feito daqui para chegar aqui? Não sei. Então, por isso que ele é empírico, é uma caixa preta. Tá joia? Então, ó, o diagrama de dispersão para esses dados estão aqui.
Eu vou minimizar aqui um pouquinho, só para aqui, ó. Então, só para vocês entenderem. Veja bem, aqueles pontos que estão naquela tabela são esses pontos aqui, estão vendo? Vou pintar de vermelhinho aí, que eu não sei se para vocês está bem visível aqui como está para mim. Então, aqui, ó, os valores as variáveis x estão aqui, e aqui as variáveis y estão postas aqui, tá certo? E aí estão simplesmente os pontos. Então, olhando para esse diagrama de dispersão, a primeira coisa que a gente consegue verificar é que isso aí não é uma reta, né? Esse comportamento aqui que ele faz aqui, ó, ele vem aqui, depois sobe, depois desce, então quer dizer, isso aqui não é reta, tá certo? Então essa informação a gente já consegue obter aí de imediato, né? E aí vamos lá para criar o nosso modelo. Então, ó, um modelo simples que vai relacionar isso aqui, nós já vimos que é vai ser uma reta, né? Então, beta 1 e beta 0 são os parâmetros, e esse epsilonzinho pequenininho aqui é o parâmetro do erro, que nós estamos susceptíveis ao erro, que exatamente o erro é aquilo que foi dado pelo instrumento de medição, né, por alguma falha que tenha havido na hora de fazer a coleta daqueles dados. Então, a nossa reta mais um determinado erro vai nos dar o valor de y, tá certo? Então, beta 0 e beta 1 são os parâmetros que nós queremos estimar, para esse caso aqui. E esse epsilonzinho aqui contém elementos desconhecidos, né, valores desconhecidos, aleatórios, de um determinado erro. Então nós queremos fazer isso aqui, estimar os parâmetros B0, B1, beta 0 e beta 1. Então, primeiramente, o primeiro modelo que a gente vai obter vai ser através, né, de um polinômio interpolador linear, coisa que nós acabamos de estudar, né? Acabamos de estudar polinômios interpoladores. Então, a reta será esboçada a partir de dois pontos quaisquer. Então, foram escolhidos esses dois pontos, x03 e 08, para a variável de resposta 1.8 e 3.3, né? E aí a gente obtém a equação da reta que está sendo chamada aqui de reta U de x, que passa por esses dois pontinhos que estão postos lá, tá certo? Então isso aqui para vocês é conhecido, nós acabamos de trabalhar com isso, só que aqui a variável x ela não será substituída, porque nesse caso aqui nós não estamos interpolando, nós queremos encontrar a equação da reta, que está aqui, ó, tá vendo? Então, substituindo aquilo ali, fazendo as devidas continhas, nós vamos chegar exatamente nessa reta que está aqui. 1.74 mais 0,2x, ok? E aí, entra um elemento novo aqui para a gente, que é essa distância vertical DI entre esses pontos. O que quer dizer isso? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não, eu não vou voltar, eu vou avançar. Isso, tá aqui. Então, ó, esses pontos aqui são os mesmos lá de trás, tá bom? Que eu acabei de mostrar para vocês. Então, nós temos esses pontos aqui, né, os pontos do diagrama de dispersão. Já estavam postos lá. Beleza. E aí, veja só, a distância, aqui, ó, foi feita a reta com esse primeiro ponto, aqui, tá vendo? Ó, primeiro e o último ponto. Então,
desses dois pontos aqui, o primeiro e o último ponto, foi feita essa reta que passa por eles, utilizando aquela equação da reta. E aí, desculpa, nós temos que calcular a distância perpendicular ao eixo X. Desculpa, tá, gente? Só tomar uma água aqui. Só um momento. Então, ó, nós temos que calcular a distância entre o ponto e a reta, tá certo? Só que cuidado, porque essa não é aquela distância entre ponto e reta que vocês aprenderam lá em GAAV. Por quê? Aquela distância entre o ponto e a reta do GAAV, ela é uma distância perpendicular ao eixo, à reta, na verdade. Então ela seria uma coisa assim, faz de conta que aqui ficou perpendicular. Não ficou, mas faz de conta que tenha ficado. Tá certo? Então aquela distância lá do GAAV é uma distância do ponto perpendicular à reta. E nesse caso nosso aqui, essa distância entre ponto e reta, ela é perpendicular ao eixo aqui embaixo, olha. Então ela não vai ser perpendicular à reta aqui. Tá ok? Então, com isso, ela é mais simples ainda, né? Porque, como ela é perpendicular ao eixo X, então basta a gente fazer a diferença do ponto Y pelo ponto que está na reta. Como a gente já tem a reta, basta pegar o valor de X e substituir na reta que a gente obtém o valor desse ponto aqui, ó, em Y. O ponto Y4 já foi dado, ele está lá na tabela, então basta a gente fazer essa diferença que a gente encontra essa distância, tá certo? Que é essa distância que está aqui, ó. Se vocês observarem, então está aqui, DI é o YI menos o I, tá certo? Sendo que o I é a nossa reta, tá joia? Então a gente precisa calcular todas essas distâncias, tá joia? Por quê? Porque é exatamente o somatório dessas distâncias é que vai nos dar um parâmetro muito importante para a gente poder fazer essa avaliação, que é o desvio, que é esse D que está aqui, ó. Então é o desvio entre esses dois parâmetros, B0 e parâmetro B1, ok? E esse desvio, ele nada mais é do que o somatório dessas distâncias ao quadrado, tá certo? É o somatório das distâncias ao quadrado. Deixa eu ver se ficou certo. Você pega as distâncias, eleva ao quadrado e depois faz a soma dela, tá bom? É o somatório do quadrado das distâncias, isso. Então ele é o somatório do quadrado dessas distâncias, tá ok? Então tá aqui, ó. O somatório, aqui estão as distâncias, e aí a gente eleva essa distância ao quadrado. Como esse U índice I é exatamente a nossa reta, então o que nós temos é YI menos o valor da reta substituído no ponto, e aí nós vamos somar essas distâncias aqui, tá ok? Então, ó, o nosso desvio para esses dois parâmetros, que nós temos B0 é 1,74 e B1 é 0,02, nesse caso específico vai ser o somatório de I igual a 1 até 5, e aí para cada valor de I, né, de X índice I, a gente faz a substituição dele aqui, e depois a gente soma. Tá aqui. Uma tabelinha, muito simples, né? O valor de X já foi dado na tabela, o valor de Y também foi dado na tabela, o valor do U índice I, que é da reta que foi encontrado, e aí nós temos as distâncias. Eleva cada valor desse aqui ao quadrado e depois soma. Aí a gente vai obter esse valor que está aqui. Depois, se vocês quiserem refazer essas continhas aí, né?
Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Então, olha só, encontramos o valor do desvio, esse valor de D, tá joia? De que forma? Esse valor desse desvio, ele foi encontrado fazendo a reta através do primeiro e do último ponto, né? Através de I igual do valor de xi1 e do último, que é o 5, né? Usamos esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá joia? Poderia ter usado outro ponto? Claro, poderia ter usado qualquer dois pontos ali, quaisquer dois pontos a gente consegue traçar aquela reta, tá joia? Então, uma segunda maneira de fazer é obter esse polinômio não utilizando, traçando essas retas sem utilizar os pontos daquela tabela, aqueles pontos que foram escolhidos no diagrama. Aqui ele chutou dois pontos quaisquer, 2 e 2, 6 e 3, certo? Como é 2 e 2, 6 e 3, vamos ver aqui se tem tá aqui, ó. Então, mais uma vez, ó, de vermelhinho aqui são os pontos da nossa tabela, né? O primeiro, vocês lembram que foram utilizados o primeiro ponto, a reta passa por esse ponto e passa por esse ponto. Nesse caso aqui especificamente, essa reta ela não passa em nenhum desses, tá vendo? Então foi tomado aqui dois pontos quaisquer aqui dentro. Aí vocês viram lá, é 2 e 2, 6 e 3, né? Que são esses pontos aqui. E aí foi feita essa reta. Depois dessa reta, calculo aqui as distâncias, novamente. Né? A distância entre... É óbvio que essas distâncias aqui serão diferentes, né? Porque se do outro, essa reta estava em cima do ponto, então a distância dele para a reta é 0, e o mesmo aqui. Para esse caso, agora nós já temos essa distância aqui. O que não quer dizer que, no final de tudo, o desvio ele será maior. Pode ser que não seja, né? Como realmente não foi. Então, ó, tomando aqueles dois pontos, e aí foi feita a equação da reta, está aqui, em relação à variável x, e aí foi encontrado essa reta, 1,5 mais 0,25x, ok? Então tá lá, calcula-se as distâncias, aqui temos os valores de x índice i, yi, o índice i, que é a nossa reta, e depois as distâncias em relação a essa reta. Faz o quadrado de todas elas, pronto. Aqui está o valor, o novo valor do desvio. Tá vendo? Foi um valor menor. Esse desvio aqui foi menor do que aquele primeiro valor que está lá. Então, ó, 1,23 menor que 1,31. Então, o desvio calculado para esse segundo modelo, ele foi menor. Sendo menor, ele está dizendo aqui, ele foi mais adequado. Por quê? Porque, na verdade, o que nós queremos é encontrar o menor valor para esse desvio. Tá certo? Então, para cada reta que for traçado dentro daquele diagrama, a gente vai encontrar um valor de desvio diferente. Então, primeiro vocês viram lá, foram utilizados o primeiro e o segundo pontos, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Isso. Não, acho que diminui demais também. Aí. Então, ó, o primeiro e o último ponto. Agora, foram utilizados aqui dois valores totalmente aleatórios. Depois, cada um aí... eu vou tentar fazer reta, mas não vai sair reta, tá, gente? Mas imagino que seja. Então, ó, um pega lá, fez essa reta azul, calcula o desvio. O outro calcula
dessa outra cor aqui, lilás, sei lá, rosa, não sei. Cadê meu negocinho? Ah, tá aqui embaixo. Depois o outro calcula esse amarelo, tá certo? E aí o outro é o vermelho. Ou seja, quantas retas a gente pode traçar passando entre aqueles pontos ali? Quantas? É isso aí que vocês responderam, né? Só que o microfone está fechado, eu não escutei. São infinitas. Então nós podemos calcular infinitas retas passando por esses pontos, né? E o interessante disso é o que? É somente uma delas é que vai dar o menor valor do desvio, tá certo? Então, dessas infinitas retas que passam por esses pontos, apenas uma delas vai dar o menor valor para esse desvio que está aí, tá joia? E aí, esse é o nosso desafio, é encontrar qual que é essa reta que possui o menor valor do desvio, tá joia? Então a gente não vai ficar, obviamente, na tentativa e erro, né? Se são infinitas, então precisaríamos fazer infinitos testes, então a gente não acabaria nunca esses testes e nunca encontraríamos essa reta, né? Nunca também não, mas praticamente nunca. Então, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um método que é chamado método dos quadrados mínimos, tá joia? O método dos quadrados mínimos. O que esse método dos quadrados mínimos faz? A grosso modo, né, de uma forma geral, o que esse método faz desculpa aí, gente, é encontrar esta reta que possui a menor distância ou o menor valor do desvio, tá certo? Então a gente já vai usar diretamente esse método, porque a gente já vai encontrar essa reta que possui esse menor valor. Então, a qualidade do ajuste ele depende da equação dessa reta que foi escolhida, tá ok? A reta ela não passa pelos pontos dentre aqueles do diagrama de dispersão, né? Vocês viram que escolhendo uma reta que não passa pelos pontos, a gente conseguiu um desvio que foi melhor do que pegar as retas que passam pelos pontos, né? E aí o que nós vamos ter? Por onde deve traçar essa reta de modo a obter o menor valor para o desvio? E aí a resposta está aqui logo no próximo item, né? Vai ser através dos métodos dos quadrados mínimos, o método dos mínimos quadrados, que ele consiste exatamente em encontrar essa reta U, e essa reta U produz o menor desvio possível para aquilo que está lá, tá joia? Então, se nós sabemos que o desvio é a soma das distâncias ao quadrado, né? É a soma do quadrado das distâncias, que é o que está aqui, ok? E se nós queremos o valor mínimo disso aqui, então na matemática nós temos uma ferramenta, ou nós temos uma técnica, né, vou chamar assim, que através dela, né, isso aí é muito interessante, que através dela a gente consegue encontrar os valores mínimos. Vocês estão lembrados o que é? Isso mesmo que vocês pensaram aí. São as derivadas, não é? Vocês pensaram, só não falaram que o microfone aí está fechado. Mas é isso mesmo, a derivada. Então, pelas derivadas que vocês estudaram lá no cálculo, vocês viram que a gente consegue encontrar pontos de máximo e pontos de mínimos. E nesse caso aqui especificamente, nós estamos trabalhando com os parâmetros do desvio. Olha só, esse desvio ele possui dois parâmetros, parâmetro beta 0 e parâmetro beta 1, porque o nosso desvio é a nossa equaçãozinha da reta que está aqui, ó. Então, vocês viram também que quando a gente vai trabalhar com a derivada em que nós temos mais de um parâmetro para derivar,
a gente usa uma derivada especial, que é chamada derivadas parciais, não é? Então, o que a gente vai fazer nisso aí nada mais é do que pegar esse nosso desvio que está aqui e derivar isso aqui parcialmente em relação ao beta zero e em relação ao beta u. Mamãozinho com açúcar, ok? Então tá aqui, ó. As derivadas parciais em relação aqui, ó, derivada é o desvio, né, em relação a B0 e a relação a BU. Nós vamos fazer a derivada parcial desses dois parâmetros, primeiramente em relação ao beta zero. Então, derivando isso aqui em relação a beta zero, o que nós temos? Isso aqui é a regra da cadeia, né, que a gente vai usar. Então, vai ficar 2 aqui fora, né, que é a derivada de tudo. Então, é 2 vezes isso tudo que está aqui, vezes a derivada do que está aqui dentro. O que está aqui dentro que a gente vai derivar é só esse menos beta zero, e a derivada de menos beta zero, como ele é a variável, então vai dar menos 1. Então, por isso que esse 2 ficou negativo aqui. Então, está aqui, ó, menos 2, somatório de y menos beta zero menos beta 1xi. Ok? E para a segunda derivada, a gente vai usar também a mesma coisa, que está aqui, só que agora a gente vai derivar em relação à variável, nesse caso aqui agora, né, o parâmetro beta 1. Então, também usando a regra da cadeia, o 2 vem aqui para fora. Então, é 2 vezes isso tudo que está aqui, vezes a derivada do que está aqui. Aí esse 2 saiu daqui, né? Vezes a derivada do que está aqui dentro. O que nós vamos derivar ali dentro é menos beta 1x índice i. Então, derivada disso vai dar menos xi. Então, por isso que ficou menos aqui e o x índice i está aqui fora. Para o primeiro também, é porque eu não risquei o 2 aqui no primeiro. Então, tá aí, ó. Muito simples, né? As duas derivadas parciais em relação a esses dois parâmetros, ao parâmetro beta 1 e o parâmetro beta 0. Tá joia? Bom, só que simplesmente derivar isso aí para a gente não resolve ainda o problema. Porque o que nós temos que fazer agora com essas derivadas é encontrar o ponto de mínimo delas, né? E encontrar o ponto de mínimo é fazer onde que essas derivadas se anulam, né? O menor valor desse desvio vai ser exatamente onde essas derivadas parciais se anulam. Então, é simplesmente fazer isso aí igual a zero, que é o que está aqui. Então, é isso que ele está fazendo. Pegou a derivada em relação ao beta zero, igualou a zero. Aqui, simplesmente fez a distributiva, tá certo? Menos 2 somatório de yi, menos 2 somatório de y de B0, menos com menos ficou positivo, tá vendo? Então, esse aqui, ó, 3 operações para chegar aqui. Vou falar para vocês quais foram essas 3 operações. Primeiro, a distributiva. Depois que fez a distributiva, isola o valor de yi, tá vendo? O yi está isolado aqui. E depois disso, normaliza. Normaliza, esse 2 aqui sumiu, tá certo? Então, ficou isso que está aí. Ou seja, uma equação linear. O mesmo foi feito para o parâmetro beta 1, que é o B1 que está aqui. Tá certo? Distributiva, isola o valor de yi, que está aqui. Depois de isolado o valor de yi, normaliza. Então, foi normalizado. E aí, chegou-se nisso que está posto aqui. Prontinho. E aí, olhando para essas duas coisas aqui, essas duas equações lineares aí, o que a gente encontra? Na verdade, são exatamente essas duas equações, e aí basta a gente solucionar esse sisteminha, né? Isso aí é um sisteminha, um sistema linear, em que o que nós queremos encontrar nesse caso aqui, ó, são esses parâmetros B0 e o parâmetro B1, tá certo? Em relação a essa variável. Então, já que isso aí é um sistema linear, para a gente resolver esse sistema linear que está aí,
Agora ficou fácil, né? Porque os valores de x nós conhecemos, né? Os valores de x são conhecidos. Os valores de y também são conhecidos, porque são valores que vêm lá da nossa tabela. Tá joia? Então a gente passa isso aí para um sistema matricial. Tá aqui, né? Olha que mamãozinho com açúcar. Isso aqui é a mesma coisa, tá bom? Só está escrito esse sistema em forma matricial. Que nós vimos lá no nosso segundo capítulo, né? Sistemas lineares, tá vendo? Então, olha só, trabalhar com a reta dos mínimos, trabalhar com ajuste de curvas, nós vamos precisar tanto dos sistemas lineares que nós estudamos no segundo capítulo, quanto a interpolação que foi estudada no terceiro. Não há como escapar disso, tá certo? E em métodos numéricos vocês vão ver que isso aí vai acontecer muito. Sempre um vai depender dos anteriores, tá joia? E aí vejam só, como é que a coisa fica fácil aqui. N é a quantidade de pontos que nós temos. Nesse exemplo que a gente está fazendo, a quantidade de pontos aqui é igual a 5, não é? Depois nós temos o somatório do xi aqui, ou seja, o somatório dos valores de x. Aqui também somatório dos valores de x, então ele é simétrico. Essa matrizinha aqui ela é simétrica. Aqui nós temos o somatório desses valores de x ao quadrado. Então esse valor vai ser positivo. Se n é positivo, esse outro valor é positivo, e o somatório do x índice i ele é simétrico, então significa o quê? Que essa matriz ela é simétrica com definida positiva. Porque os autovalores associados a essa matriz aqui, eles serão positivos, né? Porque os dois valores são positivos. Então, matriz simétrica, altos valores positivos, qual que é o método? Isso mesmo, método de Cholesky. Né? Vocês responderam aí, mas não deu para ouvir aqui. Mas é isso aí mesmo, vocês vão usar o método de Cholesky para resolver esse sisteminha linear. B0 e B1 são os parâmetros que nós estamos procurando nesse caso. Por quê? Estão lembrados? O que é a nossa reta U de x? Né? É o B0 mais B1 de x. A partir do momento que a gente encontrar o parâmetro B0 e o parâmetro B1, a gente encontrou a nossa reta U de x. E o que a gente pode dizer dessa reta U de x? Isso é que é o mais importante, hein, gente? Isso assim, vamos dizer, é um dos conceitos principais na hora de resolver isso aqui. É porque esse parâmetro U de x é exatamente a reta dos mínimos quadrados. Tá certo? O que garante para a gente que essa reta ela vai ser a reta dos mínimos quadrados? O que nos dá a garantia disso aí é porque ela veio lá do valor mínimo, né, das derivadas parciais, onde elas se anularam. Tá certo? Então, por isso que a gente tem a garantia que essa reta vai ser a reta que vai nos dar o menor valor do desvio. Tá joia? Resolve esse sisteminha, método de Cholesky. Olha, mamãozinho com açúcar nesse caso aqui, porque ele é 2 por 2, né? Então, o sistema 2 por 2 encontra a matriz L, faz a transposta dela, pronto. Resolve aquelas substituições sucessivas, substituições retroativas, acabou. Encontrou o parâmetro. Tá joia? Então, ó, valores em que esse desvio aqui ele apresenta o mínimo, eles são obtidos pela solução do sistema linear, que são equações normais, porque nós normalizamos essas duas equações, né? As duas equações foram normalizadas. Aí tem só essas duas operações aí e tal. Bom, então aqui tem um exemplo, ó. Exemplo dos quadrados mínimos. Que é calcular a reta dos quadrados mínimos usando aqueles pontos que estão ali. Na verdade, são os mesmos pontos que a gente veio trabalhando lá atrás, né?
Então aqui nós temos valores desses somatórios, os valores de xi, os yi, os valores de xi ao quadrado, xi, yi, porque esses somatórios todos aqui, ó, que estão nessa última linha aqui, nós vamos precisar dele, né? A gente, na verdade, nós vamos montar aquela matriz através desses somatórios aqui, tá joia? E aí, yi ao quadrado, tá aqui. Ah, mas y ao quadrado, isso aqui eu não vi lá na matriz, não. Tudo bem. Mas lá na frente a gente vai precisar dele, então vocês já calculam ele aqui de uma vez. Tá joia? Para nossa matriz, nós vamos precisar desses valores aqui. Xi, o somatório do x, somatório de y, somatório dos x ao quadrado e somatório de x, yi. Beleza? Mas depois aquele yi ao quadrado ali, o somatório dele, nós vamos precisar também. Então foi feito isso aí, tudo mais. Resolvemos pelo métodozinho já conhecido. Aí encontramos o parâmetro B0, parâmetro B1. Acabou? Antes fosse, mas ainda não acabou. Porque a única coisa que nós fizemos até agora foi encontrar a reta, né? Então esse trabalhinho todo, até esse momento aqui, foi só para encontrar essa reta aqui, ó, que é essa reta U. Então essa reta U, a gente tem a certeza que é ela que vai nos dar o menor valor de D. É o menor valor daquele desvio lá. Tá joia? E aí a reta está aqui, tá vendo? Está posta aqui pra gente. Diminuir aqui um pouquinho. Então aqui, ó, mais uma vez, nós temos os nossos pontos, né? Os pontos estão aqui. Aqui, ó. E dentre aquelas infinitas retas que eu comentei com vocês logo há pouco tempo atrás, daquelas infinitas retas que a gente pode traçar aqui, esta que está aqui é a menor delas. A gente tem a garantia disso pelas aquelas derivadas parciais. Tá joia? Ok. Então tá lá. Então agora a gente volta aqui e aí nós vamos fazer verificar a qualidade do ajuste, né? Não quer dizer que utilizar não quer dizer que se eu estou utilizando a reta dos mínimos quadrados, isso não quer dizer que meus dados estão belezinhas, estão ótimos. Não. A gente só tem a garantia que nós encontramos a melhor reta que passa por aqueles pontos. Mas a gente não pode esquecer que esses pontos eles foram obtidos através da análise empírica. E se eles são análises empíricas, então a gente não tem ainda, até agora, garantia nenhuma desses dados. A gente não pode dizer nada com relação a eles, né? Então, encontrar o valor do desvio aqui, esse D que está aqui, isso aqui ainda não está dizendo muita coisa para a gente, não. Aqui, ó, a garantia que a gente tem é isso aqui, ó. O valor desse desvio foi menor do que os outros dois que nós já calculamos lá para trás. Tá vendo? O primeiro foi esse cara aqui, esse aqui, o segundo. E agora, olha só, a diferença foi significativa, né, para o desvio. Mas e daí? Né? E daí? Calculei um valor de um desvio. Eu sei que esse desvio é o menor. Mas o que quer dizer isso? Né? Então agora a gente continua a fazer os cálculos para a gente verificar. A partir do desvio, lembrando que o que a gente veio fazendo até agora foi só para encontrar o valor do desvio. A partir desse desvio é que a gente vai ter condições e ferramentas suficientes para a gente verificar a qualidade do nosso
do nosso ajuste. Tá joia? Então, eu vou passar mais rápido essa parte aqui, porque aqui nós vamos precisar desse coeficiente de determinação. Tá joia? Coeficiente de determinação, sim, de forma bem breve e fácil de entender, ele vai medir a proporcionalidade da distribuição. Como que esses dados estão proporcionalmente distribuídos dentro daquele diagrama em relação à reta, tá certo? Então, esses dados eles estão proporcionalmente bem distribuídos ou não? Ok? A grosso modo, o que a gente precisa saber dele é isso. Então, eu vou pular essa parte aqui, porque tem mais coisas que eu quero passar ali para vocês. E aqui está só fazendo uma demonstração de como que chega no cálculo do coeficiente de determinação. Tá joia? E aí eu vou direto aqui no que interessa para a gente, que é o que a gente vai usar. Já está pronto aqui o coeficiente de determinação. Então, o coeficiente de determinação é esse r ao quadrado. Essa é o símbolo dele, né? A representação dele é r ao quadrado. Ele é o quê? Ele é 1 menos o desvio, tá vendo? O desvio entrou aqui. Então, é o valor do desvio sobre o somatório de y ao quadrado. Estão lembrados disso? Falei, ó, tá aqui na tabela. Ah, mas para calcular o desvio não precisa dele. Não precisa. Mas vai precisar aqui no coeficiente de determinação. Então, já deixa ele pronto lá, que aí você vai usar ele aqui. Então, é o somatório de y ao quadrado menos o somatório de yi ao quadrado. Aqui, ó, yi elevado ao quadrado. Aqui é o somatório de yi elevado ao quadrado sobre n. Tá ok? Sobre o número de pontos que nós temos. Tá já? Então, é esse desvio aqui que vai nos dar um dos parâmetros para a qualidade do nosso ajuste. Então, ó, ele é o que? A proporção da variação total desses dados em torno da nossa média. Se vocês forem observar, o que a gente está fazendo aqui embaixo é exatamente o cálculo dessa média, né? Que é explicado aqui pelo nosso método, nosso método de regressão aqui, nosso modelo de regressão, tá? E depois disso, depois do coeficiente de determinação, a gente calcula aqui a variância residual, que é esse sigma ao quadrado, que é dado também pelo quê? O desvio, aqui entra o desvio novamente, sobre n menos p. N é a quantidade de pontos. E esse p é a quantidade de parâmetros do desvio. Estão vendo que lá no desvio nós usamos o parâmetro B0 e o parâmetro B1? Então, nesse caso aqui, ó, o P vai ser igual a 2, tá? Porque é o parâmetro B0, parâmetro B1. Então, esse desvio aqui é aquele somatório, né? N é o número de pontos e P é o número de parâmetros que foram estimados para a nossa reta. Ah, mas se eu estou tratando de uma reta, eu só posso ter 2 parâmetros. Sim, só que a gente vai ver a regressão linear múltipla, em que a gente vai ter mais do que 2 parâmetros, tá? Por isso que eu estou dando uma aceleradinha, porque senão não vai dar tempo da gente ver isso hoje. Então, ó, lá a gente vai ter mais de um parâmetro. A quantidade de parâmetros ela vai ser 2, 3, 4, 5, 6, vai depender do tipo de dados que eu estou tratando. Tá joia? Mas para esse caso aqui, por enquanto, só 2. Bom, tanto o numerador quanto o denominador irão diminuir se forem introduzidos mais parâmetros no modelo, óbvio. A redução global da nossa variância residual, ela vai definir se mais parâmetros devem ou não ser incorporados ao modelo. Ok? Obviamente que a gente quer sempre um valor de variância residual pequeno, né? Se vocês se recordam bem lá da estatística que vocês estudaram,
a variância residual ela tem que ser próxima de zero, né? Quanto mais próximo de zero, melhor, né? Já o nosso coeficiente de determinação, quanto mais próximo de 1, ele tem que estar dentro desse intervalo, tá certo? Coeficiente de determinação tem que estar entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1, melhor. Significa que a distribuição ali tá melhor. Então vamos lá. Calcular a reta dos quadrados mínimos desses dados que estão postos aqui nessa tabelinha. Aí a gente faz a tabela, né, dispositivo para regressão linear simples. X, y, tal, x ao quadrado, x vezes y ao quadrado. Aqui já é a reta da regressão, ok? Já foi dado. Aqui a distância ao quadrado. E aqui embaixo, na última linha, o somatório disso tudo aí. Beleza? E aí foi feito o cálculo do B1, o B0, utilizando o métodozinho de Cholesky. Coeficiente de determinação, que é o R ao quadrado. Olha lá, está próximo de 1, né? Só que essa variância residual aqui, ó, ficou mal. 3, alguma coisa. Tá joia? Aqui está o exemplo. Aqui, ó. A equação dos quadrados mínimos foi essa que está aqui, daquilo lá. Esses foram os pontos. E aí, ó, para aquela variância ser zero, esses pontos teriam que estar mais próximos aqui, ó, cada um deles aqui. Para ela ser zero, ele tem que estar em cima da reta, né? Óbvio, para ser zero. Mas, como normalmente isso não vai acontecer aqui com a gente, então eles têm que estar o mais próximo possível dessa reta. Aqui está dizendo que esses dados, que esses pontos, eles estão distantes da nossa reta da regressão linear aqui. Da nossa reta dos mínimos quadrados. Tá joia? Mas por isso que a variância residual ali deu aquele valor alto. Se a gente conseguisse aproximar esses pontos aí da reta, ele seria com certeza melhorzinho um pouco. Tá? Tudo bem, pessoal? Até aí? Deu para compreender? Então isso aí é a regressão linear simples, tá joia? Então até agora nós fizemos a regressão linear utilizando somente um parâmetro, que é uma variável x, que é a variável independente, tá certo? Para uma variável de resposta y, que é a variável dependente. Bom, só que nem sempre a gente vai trabalhar com regressão lineares que sejam simples, né? Então, o fato da variância ela ter sido um valor alto, isso aí é um indício que de repente o nosso modelo ele precisa ser incorporado mais algum parâmetro para a gente melhorar a qualidade daquele ajuste, não é? E aí vou mostrar para vocês agora como que a gente faz a regressão linear múltipla. Significa o quê? Que a gente está colocando mais de um parâmetro, ou seja, mais de uma variável x para a gente obter a nossa variável de resposta. Tá joia? Quando a gente tem a regressão simples, significa o quê? Que com um único valor de x a gente já obtém a resposta. Já nesse caso aqui agora não. Nós vamos precisar de dois parâmetros da variável independente para a gente gerar uma única variável dependente. Então por isso que a regressão agora ela já é múltipla. É 2, ou 3, ou 4, ou 5, independe, tá certo? Então nós temos aqui, ó, modelos, ele é um modelo mais completo, né, que relaciona essas duas variáveis no valor de x. Então a gente tem p variáveis de x para a gente chegar no y, e aí a nossa representação está aqui. Y é o quê? É o B0, B1 de x, B2x2, B3x3, B4x4, BP, XP, mais o nosso errinho que está aqui. Tá joia? E aí, ó, não tem muito que
do que falar com vocês não. Por quê? Para a gente chegar, na verdade, no nosso sistema, vocês vão observar que o que é feito aqui é a mesma coisa. Ou seja, é a mesma coisa que nós fizemos no anterior. Nós vamos ter que, para aquele desvio que está aqui, ó, aqui está o desvio. Só que agora o nosso desvio tem mais de um parâmetro, tá vendo? Desculpa, tem mais de 2 parâmetros, né? Era B0 e B1 inicialmente. Agora tem B0, beta 0, beta 1, beta 2, beta P, né? Trava-língua, né? E é a soma desses quadrados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai novamente fazer a derivada. Derivar parcialmente isso que está aí. Aqui, ó, está aqui a derivada parcial. Então é a derivada parcial em relação ao parâmetro B0, tá certo? Depois, derivada continua sendo regra da cadeia, tá certo? Depois a derivada parcial em relação ao parâmetro beta 1, derivada parcial em relação ao parâmetro beta 2, beta 3, beta P, tá? Então tá aqui as derivadas parciais. E aí, se vocês se lembram, o que a gente faz depois? A gente tem que verificar onde é que essas derivadas se anulam, né? Então a gente tem que saber onde que essas derivadas se anulam. E aí onde que essas derivadas se anulam é só pegar aquilo ali e igualar a zero. E aí o mesmo esquema do anterior, olha só. Para chegar nisso aqui, né? Para chegar nisso aqui, isso que está aqui, o que foi feito? Distributiva. Depois da distributiva, isola o yi, tá certo? Que o yi é a nossa variável de resposta, né? Então por isso que é ele que é isolado, né? Não sei se eu cheguei a falar isso lá no primeiro. A gente isola aquilo que é a nossa variável de resposta. Então isola o yi e depois normaliza. Tem que normalizar. O mesmo é feito para o segundo aqui, ó. Distributiva, isola a nossa variável de resposta, que é o yi, normaliza. E faz isso para todos, tá certo? Com isso a gente vai obter as equações, né, os sistemas, estão aqui, o nosso sistema. E aí a gente escreve isso aqui de uma forma matricial, né? Então, escrevendo isso aí de forma matricial, o que nós temos? O valor de n, xi1, xi1, xi2, xi2. E aqui na diagonal principal, ó, o que nós temos? xi1 ao quadrado, porque está aqui xi1 vezes xi1. Depois, xi2 ao quadrado, xip ao quadrado, né? Então, mais uma vez, veja bem, matriz simétrica, ó, pode observar que ela é simétrica, né? Ao espelho aqui, ó, a simetria, esse com esse com esse. Matriz simétrica. Os elementos da diagonal principal são todos quadrados. xi1 ao quadrado, xi2 ao quadrado, xip ao quadrado. Então são todos positivos. N é positivo. Então, como todos os elementos ali são positivos, então ela é uma matriz simétrica definida positiva. Método de Cholesky, novamente. Usa o método de Cholesky. Usa o método de Cholesky e encontra o que? Os parâmetros B0, B1, B2, B3, B4, até o BP. E aí tá aqui, ó. Opa. Aí ficou aqui. Tá aqui a nossa equação dos quadrados mínimos aí, ó. Tá certo? Então tá aqui o vetor solução, fornece os parâmetros para a equação dos quadrados mínimos, que é esse que está aqui. Beleza?
Com isso aqui, o que a gente faz? Aí a gente volta para a tabela para calcular o quê? O desvio. Então tá aqui. Calcula-se o desvio, desculpa, coeficiente, o desvio tá, a gente faz isso aqui, calcula o desvio. Com o desvio, a gente calcula o coeficiente de determinação e depois a variância residual. Tá certo? Calcula isso aqui e pronto, e faz a análise que for necessária para ser feita. Tá joia? E por último, nós vamos ver aqui agora a regressão polinomial, onde, no nosso caso aqui, comportamento dos nossos dados, ele segue um polinômio, tá certo? Então esse é um caso particular, obviamente, da nossa regressão múltipla, tá joia? A gente vai relacionar a variável y de resposta com uma variável explicativa x, com a variável x, de acordo com esse modelo que está aqui, que é um polinômio, tá vendo? Então, se vocês observarem, é basicamente a mesma regressão múltipla, só que agora nós estamos trabalhando com um polinômio. Então já tem o grau aqui, ó. Beta 2x ao quadrado mais, aqui seria beta 3x ao cubo mais beta 4x à quarta e assim por diante. Tá joia? Mais um erro. Aí a gente faz as equações normais, aquele mesmo procedimento, tá, gente? Aqui não mudou nada. Pega a derivada parcial, deriva aquela coisa, iguala a zero, faz a distributiva, isola o valor de y, normaliza. Isso para cada uma delas. Tá ok? Não sei se depois, se vocês quiserem tirar dúvida, é só fazer que vocês vão chegar nisso. E aí a gente chega nessa matriz, não é? E aí vocês podem observar, ó, que a gente chega na matriz em que, mesma coisa, continua sendo uma matriz simétrica, olha só, xi, ao quadrado, ao quadrado, tá vendo? Os elementos da diagonal principal, n, x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, x à oitava e assim por diante. Ou seja, vai ser duas vezes o g, vai ser sempre o nosso expoente que está lá. Beleza? Parâmetro B0, B1, B2 até o BG é o que a gente está procurando e o termo independente. Resolve isso aí, método de Cholesky e pronto. E aí depois disso, calcula o quê? Com isso aqui a gente vai chegar na reta U, com a reta U calcula o desvio, com o desvio calcula o coeficiente de determinação, depois do coeficiente de determinação calcula aquela variância residual e faz a análise que tiver que ser feita. E pronto, tá certo? Então olha só, nós vimos aqui 3 formas da gente poder fazer um estudo sobre a distribuição dos nossos dados, né? Sobre essa distribuição dos dados. Só reforçando um pouquinho do que eu comentei com vocês lá no início, qual que é a diferença básica que nós temos aqui do polinômio interpolador e dessa regressão? Porque calcular um polinômio interpolador a gente calcula sem analisar como que aqueles dados estão. Nós não queremos saber se esses dados estão bem distribuídos ou se eles não estão bem distribuídos. A gente simplesmente vai lá e calcula um polinômio interpolador. Tá certo? Só que, dependendo da distribuição daqueles dados, o nosso polinômio interpolador ele também não vai representar de forma muito fidedigna aqueles dados que estão na tabela, não da tabela, né? Da tabela eles vão representar, mas do experimento em si. Então a gente precisa fazer a análise de regressão daqueles dados para a gente verificar, poxa vida, esses dados ficaram bons ou não, esses dados ficaram ruins, enfim, tá certo?
Então a gente precisa fazer essas análises. Aqui é só o pseudocódigo, tá? Eu não vou pedir para vocês, tá bom, gente? Vocês podem ficar tranquilos aí. Ó, acho que alguns até já devem ter olhado e falado assim, ah, meu Deus, o Anderson vai pedir isso aqui. Não, esse eu não vou pedir. Tá vendo aqui, ó? Aqui já tem o método de Cholesky aqui, ó, né? Para calcular essa decomposição. Eu não vou pedir porque ele vai dar um trabalho, eu vou passar a lista para vocês ainda, então não vou. Esse é mais extenso. E aí vem alguns exemplos, né? Aqui são só mesmo exemplos. Ah, só um detalhe aqui. Estão vendo aqui nesse caso, para esse exemplo aqui, ó, esse exemplo x e y, os dados eles seguem pelo diagrama de dispersão aqui, já deu para verificar que esses dados eles seguem uma distribuição exponencial, tá vendo? Então ele é uma exponencial. Isso aqui jamais a gente vai conseguir definir retas, coisas do tipo que vai nos dar uma boa, um bom resultado para fazer essas análises. Nesse caso especificamente, o que a gente faz? Como a gente verificou que esses dados aqui eles seguem a distribuição exponencial, né, pelo diagrama. Ah, mas tem jeito de eu verificar isso aí se não for pelo diagrama? Tem. Basta pegar o valor de y2 sobre y1. E aí você verifica y3 sobre y2. Matematicamente falando, se isso aqui fosse uma exponencial bem bonitinha, y4 sobre y3, esses valores têm que ser iguais. Se isso aqui fosse uma exponencial bem comportada mesmo, né, foi obtido por dados determinísticos, esses valores seriam iguais, tá bom, gente? Eles seriam iguais. Agora, a gente tem que pensar que nós, em métodos numéricos, nós trabalhamos com valores aproximados. Então, obviamente que fazer isso que eu acabei de colocar aqui para vocês, né, fazer isso aqui, isso não vai dar exatamente o mesmo valor. Então, a gente espera que esses valores aqui, ó, eles sejam pelo menos aproximados. Então, vai ser aproximadamente, tá? Em métodos numéricos seria aproximadamente. Porque como são dados de laboratórios, então a gente espera isso. Agora, tem a questão também o seguinte, se esses dados, né, se essa tabela de dados, ela tiver muito ruim, uma variabilidade muito grande, isso aqui nem aproximado a gente vai conseguir, tá certo? Então, esse é uma grande questão quando a gente trabalha com dados empíricos. A gente não tem informação nenhuma sobre aquilo. Então, pode ser que aquilo aconteça, como também pode ser que não aconteça. Aí acaba que toda vez que a gente recebe uma tabela, isso na prática mesmo, tá bom? Funciona assim. A gente recebe a tabela de dados, né, sejam dados que nós mesmos pesquisamos ou de terceiros para fazer análises, né? Então a gente recebe aquilo ali, a gente tem que tentar usar o máximo de ferramentas possíveis sobre aqueles dados para a gente conseguir extrair o máximo de informações sobre aquilo. É isso que eu gosto de métodos numéricos, né, e de computação numérica, porque através desses dados a gente tem que extrair o máximo de informações e chegar a uma conclusão. Ó, isso aqui é isso aqui é uma exponencial, isso é esse comportamento, isso aqui que você fez representa isso, tá certo? Então, vocês podem perceber com essa conversa que métodos numéricos, de certa forma, a gente trabalha com o inverso daquilo que vocês vieram fazendo até então. Até então, vocês têm uma determinada informação, sabem o que fazer com aquela informação e aí chega no resultado. Então, a questão é o resultado, né? Eu tenho uma integral para resolver, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo não sei o que, eu tenho esse projeto, eu tenho esse cálculo, eu tenho isso não sei o que. Você já tem os modelos que você vai utilizar. Então, você pega aquela informação,
utiliza o modelo, chega no resultado. Então aquele resultado é o seu produto final. No caso de métodos numéricos, não é assim que acontece. A gente trabalha de forma inversa. Você tem a informação de entrada, você tem o resultado. E aí você tem que fazer a relação entre eles. O que foi feito aqui para chegar aqui? Né? Não sei se ficou claro aí para vocês. Então isso para mim é instigante. Né? Mas vamos lá. Tem aqui os valores de x, tem os valores de y. Só que esse y ele representa uma função exponencial. Então, nesse caso aqui, gente, para facilitar o nosso trabalho, nós vamos trabalhar, ao invés de usar os valores de y, nós vamos usar o logaritmo neperiano de y, o ln. Então, nós vamos fazer o ln do valor de x, né? Então, nós temos x, faz o ln de x, vai chegar aqui. x7, ln de 7. E aí, com isso aqui, a gente consegue linearizar. Tá certo? Com isso aqui, a gente consegue linearizar a nossa função exponencial. E aí, se ela for linear, pronto. É o que a gente quer. Né? Porque facilita muito o nosso trabalho. Se a gente conseguir linearizar aquilo ali, de uma função exponencial, que esse negócio iria dar um trabalho danado, a gente utiliza pela regressão linear simples. Então basta linearizar. Tá joia? Então sempre que pegarem alguns dados, identificarem que aquilo ali, ele segue uma distribuição exponencial, lineariza. Tá? Então aí você vai gerar novos valores para y. Dado o valor de x, você faz o ln de x, você vai chegar em y. E aí trabalha com os valores de y. É isso que está sendo explicado aqui embaixo, nessa questão aqui desses... Tá vendo? Aqui é uma exponencial até bem comportadinha, né? Nessa transformação linear aqui, tá vendo? Modelos não lineares nos parâmetros podem ser transformados em modelos lineares. Então ele é não linear e a gente vai transformar em linear, tá certo? Então faça uma simples substituição de variável por funções dessas variáveis aqui. A elevado a x, ax elevado a b, né? Fica o logaritmo neperiano de y. Tá certo? Tal. Por aí vai. Mas é só fazer o que está explicando aqui que você vai fazer aquele. E pronto. Tá, isso aqui são formas para estimar o parâmetro, estimativa de parâmetros. Isso aqui as equações normais também. Essa decomposição aqui não precisa. Enfim. Então é isso. Tá certo, gente? Ok? Dúvidas? Beleza. Reclamações? Perguntas? Fiquem à vontade. Eu vou interromper aqui.